Vila Esperança, foi lá que eu passei o meu primeiro carnaval. Vila Esperança, foi lá que eu conheci Maria Rosa, meu primeiro amor. Naquele fevereiro, pois tudo para mim era primeiro. Primeira rosa, primeira esperança, primeiro carnaval, primeiro amor, criança. Rosneiros, bem-vindos à Vila Esperança, berço do carnaval paulistano. Esse é o enredo da Imperatriz da Pauliceia para 2023, falando sobre o bairro da Vila Esperança, na zona leste de São Paulo, e sobre a tradição do bairro, né? A tradição carnavalesca do bairro, tudo aquilo que já aconteceu na Vila Esperança e que justifica essa defesa de ser o berço do carnaval paulistano. A Vila Esperança, que em 1927 já se destacava ali com os festejos, com as festas organizadas pelos imigrantes italianos e espanhóis. Depois, na década de 50, já começa ali com os grandes bailes de carnaval feito pelos clubes. Contou com a presença ilustríssima de Adoniran Barbosa e Elza Soares na década de 60 e viu ali na década de 70, né, começar o que hoje a gente vê nos carnavais ali da Vila Esperança, já com as escolas de samba, já com o bloco Chorões da Tia G, que é um dos mais tradicionais da capital. Mas antes que eu fale sobre a sinopse, deixa aqui o seu like, curte o vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vamos fazer, né, gente, aquela ajuda básica pro canal, porque realmente é bastante importante para que a gente possa crescer e possa chegar em mais gente para poder falar sobre essa manifestação tão importante da cultura brasileira, que é o carnaval das escolas de samba. E a escola já começa a sua sinopse falando justamente sobre essa tradição dos festejos que começam já ali no início do bairro, as festas organizadas, né, pelos italianos, imigrantes italianos, espanhóis, especifica a murga, que é um ritmo musical, é um festejo espanhol que marca justamente ali as primeiras comemorações carnavalescas do bairro. E a partir daí ela cita os períodos que vêm depois, os anos que vêm depois, né, isso acontece ali no final da década de 1920, começo da década de 1930, já aponta o bairro como sendo um bairro de carnaval bastante diverso, porque essas festas organizadas pelos imigrantes, elas aconteciam em contexto de rua, então elas já eram abertas para todo mundo, né, para pessoas das mais diversas classes sociais, então já faz com que o bairro comece a sua trajetória com uma diversidade aí bastante importante, relevante, característica das festas realizadas no bairro. Aí se cita, né, que nos anos seguintes as festas continuaram de uma maneira um pouquinho mais tímida, até que chega a década de 50, que seria a década de ouro do bairro, que é justamente a década em que os grandes clubes existentes, e boa parte deles de natureza esportiva, começam a organizar grandes bailes, começam a organizar festejos de carnaval. Aí eles citam aqui o nome de alguns, o Rude, o 5 de julho, para citar como exemplo, e a partir daí o carnaval começa a ficar maior. Vem também o carnaval realizado pelos cordões, e aqui com tudo aquilo, né, que era de direito dos cordões, confete, serpentina, pierrot, colombina, outras fantasias que eram muito tradicionais, de xerifes, de cangaceiro, de damas da corte, enfim, toda aquela alegria, né, em forma de carnaval, em forma de fantasia, os cursos também que tiveram passagem pelo carnaval da Vila Esperança, pelas ruas ali da Vila Esperança, chega nessa década de 60 falando justamente sobre o quanto isso cresceu a ponto de chamar a atenção de Adoniran Barbosa, de Elza Soares. Ali no final da década de 50, década de 60, o bairro contava com os desfiles da Nenê de Vila Matilde, lembrando que a oficialização do Carnaval de Escolas de Samba em São Paulo começa em 1971, então a presença dessas escolas que já nasceram como escola de samba era muito, mas muito tradicional de se acontecerem ali nos seus bairros de fundação, e a Vila Esperança é grudada na Vila Matilde. Os desfiles aconteciam, então a Nenê, década de 50, segunda metade, a década de 60, muito presente. O enredo fala sobre isso, destaca esse nascimento dessa escola tão importante, tão emblemática e tão campeã do carnaval paulistano. Chega na década de 70, que é justamente quando a gente já começa a ver o carnaval da maneira com o qual ele é realizado atualmente. Então já começam os desfiles das escolas de samba, o bairro já começa a abrigar os desfiles
desfiles das escolas de samba da UESP. Nasce o bloco Chorões da Tia G, que é um dos mais tradicionais, ele tem data de fundação de 1973, então já começa também ali essa tradição dos blocos. Aqui a gente começa a ver uma presença muito mais forte de tradição e de cultura negra, até por conta da chegada das escolas de samba, e aponta o bairro como sendo um local de resistência. Afinal, você fazer cultura de rua, gente, não é algo que você consiga fazer sem que você precise realmente se colocar de uma maneira bastante presente, firme, forte, para que aquilo continue acontecendo. A sinopse, ela é bastante curtinha, ela é bastante sucinta, ela não tem a setorização, né, que boa parte das sinopses costumam trazer, mas tem uma coisa nessa sinopse da Imperatriz da Pauliceia que me chama muita atenção. Apesar dela ser tão direta, de ser tão objetiva, ela é afetiva. A maneira como todos esses fatos históricos estão correlacionados dentro da sinopse é passado de uma maneira muito afetiva. É passado como alguém que tem real carinho pelo bairro. É mais do que um reconhecimento histórico, um reconhecimento de fatos ou um reconhecimento de amor pelo carnaval. Tem afeto. E quando você lê a sinopse, esse afeto ele passa para quem está lendo. Então, a própria composição do samba é muito favorecida quando você tem uma sinopse que é escrita dessa forma. Então, isso eu já acho um tremendo ganho. Eu acho que ela traz aquilo que é principal nesse desfile da Imperatriz da Pauliceia, aquilo que ela realmente se propõe a fazer, que é homenagear a Vila Esperança, mostrando toda a sua importância para o carnaval, para as tradições carnavalescas da cidade de São Paulo, mas com esse afeto de uma escola que está ali do ladinho da Vila Esperança, né? Vila Esperança é quintal da Imperatriz da Pauliceia, assim como é também da Nenê de Vila Matilde. Feita essa observação em relação à sinopse, acho que vale falar sobre perspectiva, vale falar sobre estratégia de desfile. A Imperatriz da Pauliceia é uma escola que acabou de sair da UESP e está chegando no Acesso 2, está saindo do desfile de bairro para poder desfilar no AMB. É muito emblemático para uma escola que acabou de chegar e que vem dessa trajetória, que vem dessa realidade tão recente, poder falar sobre esse carnaval que é de rua. Porque isso está muito dentro dela, isso é algo que não pode ser esquecido de maneira alguma. Então você trazer isso para o AMB já demonstra uma sensibilidade gigantesca e para mim se caracteriza como um baita ser. Uma outra questão que dá para se analisar em relação a esse enredo, a proposta e a maneira como vai ser desenvolvido é o próprio favorecimento estético desse desfile, né? É uma homenagem ao bairro, mas que traz justamente a tradição de carnaval e de todos aqueles elementos que favorecem muito a estética de uma escola de samba. Então a Imperatriz da Pauliceia está mais do que sendo afetiva, como a própria sinopse já demonstra. Ela está sendo muito inteligente, ela está sendo muito estratégica na escolha que ela fez. E isso faz com que seja uma das escolas que gerem maior perspectiva e expectativa desta pessoa que vos fala. Eu quero muito assistir esse desfile da Imperatriz da Pauliceia, eu quero muito ver como que isso vai se dar, porque ela realmente conseguiu reunir aquilo que é fundamental para você fazer um grande desfile. Tradição das escolas de samba e dela própria, porque é um bairro muito próximo a ela, é um bairro que ela vivencia, conseguiu trazer a arte, a plástica, que é muito inerente a um desfile de escola de samba, e ela traz essa força, essa resistência de uma escola que desfilava nos bairros e que agora vai passar a desfilar no Sambódromo do AMB com uma outra estrutura que possibilita fazer um carnaval com mais qualidade, mas não esquecendo isso, exaltando esse desfile de rua. Então eu acho incrível, eu acho espetacular, eu tenho uma expectativa aqui por um samba que seja realmente muito bom, porque lendo a sinopse me traz esse sentimento, que é aquilo que é importante de se ter no samba. Ela é muito correta, ela cita todos os fatos importantes dentro da trajetória carnavalesca, mas com esse quê de emoção, de alegria, de exaltação, que é tão importante no enredo de escola de samba, né, gente? Parabéns, Imperatriz da Pauliceia, vocês acertaram em cheio. E agora a expectativa é grande, hein? Vamos fazer um baita de um desfile, mas com a minha torcida vocês podem contar, porque ela já existe. Então é isso, gente, esse é o enredo da Imperatriz da Pauliceia. Me diga o que você acha também, quais são as suas expectativas. Vamos trocar algumas ideias também aí sobre o Acesso 2, porque é um grupo que também vem com tudo, tem grandes escolas ali, tá todo mundo querendo ganhar alguma coisa, não tá ninguém a passeio definitivamente. Mas é isso, gente, beijos!